E nós já estamos de volta com Redação Novo Tempo pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Agora, será que trabalhar em excesso seria uma boa estratégia para subir de cargo, alavancar a carreira? No Japão, por exemplo, é comum funcionários fazerem 80 horas extras por mês. Seria o equivalente a quase 2 semanas de trabalho integral, né? Um jovem inglês chamado Stuart Nomimizu, alguma coisa nesse jeito. Ele vive no Japão e ele passou pela experiência de acumular longas horas extras durante o período de maior movimentação do trabalho. Ele chegou ao ponto de somar várias semanas de 80 horas numa mesma. Várias semanas de 80 horas aí durante o período dele do mês. Um determinado dia, ele simplesmente desmaiou no seu apartamento por exaustão. E aí, quem é o workaholic? Esses dias uma pessoa que não me conhece muito perguntou assim, estava falando sobre trabalho e falou assim, você é workaholic? Explica, o workaholic pode ser o workaholic é aquela pessoa que tem mania de trabalhar, né? Uhum. Trabalha muito e gosta. Não é só a pessoa que trabalha muito, porque existe a pessoa que é obrigada a trabalhar muito e existe o workaholic, né? Eu acho que é viciado em trabalho. É isso que eu ia falar. Eu acho que a pessoa... A melhor palavra para definir o workaholic para mim é uma pessoa desequilibrada. É uma pessoa que não consegue equilibrar a vida pessoal com a vida do trabalho. É que quem trabalha muito, às vezes também está sofrendo um desequilíbrio. É que o workaholic mas é o seguinte... não é por o workaholic própria, ele tem que estar trabalhando para ele estar feliz. Sim, eu acho que é um negócio mais do vício ali que a Suzane falou. É um desequilíbrio com vício e a pessoa sente prazer em fazer isso. E aí você respondeu o quê? Eu falei para ele assim, olha, eu muitas vezes tenho que trabalhar muito, mas eu não sou workaholic. Porque você não sente prazer em estar fazendo além do que é para ser feito. É diferente, entendeu? Não, eu também não tenho essa compulsão pelo trabalho, não. Eu sei que ele é vital, mas importante, eu acho que... O trabalho é vital, né? O trabalho não a compulsão pelo trabalho. Exatamente. Obrigada, tá, Wagner? Aí, como eu estava dizendo, me perdi aqui. Que eu não tenho essa compulsão e tal, é vital, é importante, eu acho que isso faz parte do bem-estar. O trabalho dignifica o homem, né? Exatamente. Diz, mas trabalho assim, demais castiga o homem. Exatamente. Nunca tinha ouvido o complemento, não. Não, isso eu inventei agora. Só que por outro lado, né, como diria o seu Madruga, quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Então, esse aí é outro lado. Outra que ele fala. Essa aí foi só para inventar, só para fazer uma graça. Mas uma coisa interessante que eu acho de falar desse assunto, uma vez conversando com uma pessoa... Ele tá rindo porque ele tá lembrando de citações do Chaves. Lembrando de outra citação do seu Madruga, né? O Hélio, ele gosta muito do Chaves. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Você tá vendo que o povo aqui, eles estão muito longe do negócio do workaholic. O negócio é muito outro lado, né? Esse é o mal do qual eu não vou sofrer. Mas, gente, vamos deixar a Suzane continuar o raciocínio dela. Suzane. Essa semana eu recebi uma mensagem, uma pessoa dizendo... Ameaça. Parem de interromper a Suzane. Mas ninguém nunca vê quando ela interrompe a gente, todos os programas. Olha, eu não sei quem é, mas eu queria mandar um abraço Não, você dá corda, ela não devia ter falado. É verdade, porque eles combinam entre eles. Se um vai falar, imediatamente os outros dois, eles param. Mas quando tanto faz, tanto fez. Mas, apesar de tudo... Pesquisa rápida aqui que surgiu. Você ganhou o quê quando a gente fez 1 ano de Redação Novo Tempo? Um cronômetro, porque eu falo muito. Você ganhou o quê quando a gente... Um prato. Por quê? Eu não acredito, a produção te falou. Eu falei que o pessoal tinha que lavar a louça em vez de cuidar da vida dos outros. Você ganhou o quê, Suzane? Eu não me recordo. Você ganhou... Uma campainha. Uma campainha. Para não nos interromper mais. Para não nos interromper mais. Mas não deixa adiantou. eu te falar, mas há controvérsias, que eu ganhei aquela campainha que era para eu acionar ela para vocês me deixarem gente, falar. vamos lá, vamos falar sobre trabalho. Você ainda tem o que falar? Tem, uma coisa muito importante, inclusive, né? Quem é desse universo corporativo, geralmente quem trabalha aí com palestras, falando sobre sucesso, produtividade e tal, fala muito sobre a lei de Pareto. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ele é um italiano, sociólogo, filósofo. Há mais de 100 anos ele instaurou essa teoria, né, da lei 80-20, que eu vou ler aqui, viu, gente, para eu não falar errado, porque sempre eu confundo. Ele postulou o seguinte, que 80% dos benefícios são obtidos com apenas 20% de esforço. Então é o seguinte, o fato de você se esforçar em 20% do que você for fazer, você já obtém um resultado de benefícios de 80%.
Ou seja, aquilo que a gente comentou, né? O menos é mais. E eu achei isso interessante porque ele fez essa aplicação para todas as áreas da vida, pessoal e profissional, como a gente está comentando aqui. E aí tem uma coisa muito legal que ele falou, eu vou citar o exemplo pessoal, só para vocês entenderem melhor sobre essa lei 80-20, que é o seguinte, que 80% da nossa alegria e satisfação social vem de 20% das nossas amizades. Então, o lance dele, da teoria, é o seguinte, que às vezes a gente gasta tempo demais fazendo inúmeras coisas e não nos concentramos naquilo que realmente vai trazer produtividade. Agora eu entendi. Pegou a essência? Peguei a essência. Eu acho que isso é fundamental. Eu conheço uma pessoa que é assim, a pessoa está sempre correndo e a pessoa está sempre desesperada porque precisa fazer alguma coisa. Só que sabe o que acontece? Eu já parei para pensar. A pessoa está fazendo uma coisa, mas pensando na outra, que está pensando na outra, está pensando na outra. Se a pessoa parasse e fizesse uma atividade de cada vez, colocando a concentração naquela atividade que ela está desenvolvendo naquele momento, a correria poderia ser menor. Eu não sei se você falou pensando em um outro amigo seu, mas eu me enxergo nessa situação. Não falei isso não. Não dei nome a ninguém aqui. Eu vou ser sincera, é verdade. O Hélio Moura é nosso fiscal da exposição, pra gente não ficar expondo um outro aqui, ó. Não, mas eu confesso, eu realmente, por isso que essa lei do 80-20 me chama bastante atenção e quando eu aprendi sobre ela, eu tive um choque, assim, porque eu me enquadro mais nesse perfil, meu cérebro faz muitas sinapses. E eu acho que no final do dia, a pessoa que correu, ela não conseguiu se dedicar tão profundamente para cada atividade, tudo aquilo, a energia dela ficou dissipada em várias coisas, ela não conseguiu fazer nem uma tarefa bem feita e nem uma quantidade muito grande de tarefas, porque nós, com toda a tecnologia multitask que existe, a gente ainda é ser humano e a gente vai ter que fazer as coisas uma coisa de cada vez. E tem uma coisa que ocorre hoje justamente por conta disso, né, dessa explosão tecnológica e coachings da vida aí, dizendo que você pode ser um profissional multitarefas e que é assim que o mercado hoje precisa de você. E as pessoas caem nesse engodo de achar que não, eu tenho que dar conta de fazer várias coisas. E não dá conta de fazer. Aí acontece o que você falou, não faz nada bem feito. Acaba sendo um profissional medíocre porque não consegue dar conta das várias coisas que resolve fazer ao mesmo tempo. E aí não faz nenhuma coisa, nem outra bem feita. E aí eu acho que tem um ferramental que ajuda a gente a dissipar essas energias. Vamos falar de um? Que eu acho que tem o seu lado extremamente positivo e o seu lado extremamente negativo. O WhatsApp. A gente consegue fazer tarefas com muito mais agilidade e muito mais eficiência depois da descoberta do WhatsApp. A gente mesmo consegue conversar aqui entre a gente. A gente não precisa fazer algumas reuniões. Algumas reuniões que a gente antigamente faria, porque a gente resolve as coisas... No grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp. Sem bom dia, sem mandar gifs animados. No nosso, por exemplo, não tem isso, graças a Deus. Aí o que acontece? Só que eu tô aqui conversando com vocês, mas meu celular tá chegando coisas aqui, né? Tem chegando coisas. Chegou mensagem da Nani, hein? São tarefas, com certeza, são tarefas que já estão disponíveis aqui para que eu execute, né? Certo. Porque eu mandei um WhatsApp para você, então tá entregue, tá ali. Eu não preciso te encontrar, não preciso mandar um e-mail, que o e-mail já quer dizer que não vai ser imediatamente lido, pode ser que demore um pouco. O WhatsApp é instantâneo, tá aqui. Quando eu sair do programa, as tarefas que eu tenho que executar estão aqui. Então, e mesmo quando a gente está numa reunião, a gente está nessa reunião, mas a gente está no WhatsApp. Essa semana foi uma semana meio corrida para mim, por causa de algumas questões aí do trabalho, e eu às vezes estava num lugar e estava resolvendo coisas do trabalho. Eu me peguei umas 2 ou 3 vezes falando o seguinte para alguém que estava conversando comigo. Pode ir falando. Nossa. Pode ir falando. Algumas vezes eu me peguei fazendo isso. E você digitando, né? E eu digitando. Com o Leite, por exemplo, eu falei isso algumas vezes essa semana. Pode ir falando. E eu estava aqui digitando. Mas tá tudo bem, ele então, também faz o que acontece... Cadê? O sindicato da não exposição ele é o no filtro, programa. desculpa. A gente tem um acordo aqui. Ele é o filtro, esqueci. Ela está no plaquinha aí. acordado sobre o legislado. É isso que tá... Agora, o grande ponto que eu acho dessa pesquisa aí, né, que foi apontada aí do rapaz japonês, que não é uma pesquisa, né, ele fez um teste, mas é um fato. Porque assim, tem aquela frase que é conhecida de todo mundo, tempo é dinheiro. E acho que o contrário também é verdade, também. Dinheiro é tempo, no seguinte sentido. Por exemplo, se você
não tem tempo de arrumar a sua casa, de não manter de limpar a sua casa, fazer uma faxina, o que é que você faz? Se você não tem tempo para fazer isso, mas você quer manter a sua casa limpa e organizada. Eu contrato alguém. Você contrata alguém para fazer isso. Se você não tem condição de você mesmo fazer sua comida, o que é que você faz? Compra você comida. Compra a comida de alguém que já deixou ela pronta. Então, o grande lance que ele fala aqui, e faz sentido, é assim, olha, se você trabalha demais para conseguir dinheiro, para poder fazer um monte de coisas, às vezes você não precisaria estar trabalhando tanto para pagar por tantas coisas. Às vezes você precisaria estar trabalhando menos para que você tenha tempo de fazer algumas coisas com mais qualidade. Essa filosofia tão fantástica, porque às vezes você paga alguém para fazer a limpeza da sua casa e não é como você gostaria que fosse feito. Não é meu caso, porque eu nem... Nossa, sou péssimo. Mas aí você come uma comida que não é a comida que você gostaria de estar comendo. Talvez você, a sua esposa, enfim, faria uma comida muito mais saborosa e traria muito mais saúde para sua família do que essa que você está comendo por falta de tempo. Isso acontece muito, desculpem, gente, interrompi a Suzane, mas é que foi bem na hora, foi junto. Foi aqui, tá? junto, e vou deixar explicado, foi ao mesmo tempo. Eu falo demais, vou deixar você. Isso acontece muito, e eu reparo agora, né, porque nós temos uma filha, com o cuidado com os filhos. Muitas pessoas acabam não colocando isso na balança. Sim. Então, assim, ó, a mãe acaba o período de licença maternidade, ela vai trabalhar, porque precisa ter dinheiro para pagar a escolinha da criança. E a babá. A babá vai pagar o cuidado de alguém para cuidar da criança. Aí sobra, sei lá, 20% do salário dela fica para ela, os outros 80% são para cuidar disso. Compensa mais a mãe não trabalhar e ela cuidar da filha, do filho. Só que o que eu acho é que as pessoas não fazem essa conta. Não coloca na balança. Porque a qualidade de uma mãe cuidando do filho não dá nem para comparar. Mas por que as pessoas não colocam isso numa balança exatamente? Porque muito mais do que um sistema governamental tentando fazer com que a gente trabalhe mais para gerar mais lucro, existe toda uma filosofia que proporciona isso. Porque vão olhar para essa mãe e vão falar assim, nossa, mas jovem desse jeito, você é dona de casa? Você só cuida do seu filho? Nossa, os tempos mudaram. É um demérito não estar loucamente no mercado de trabalho fazendo 200 coisas ao mesmo tempo. E é completamente incongruente isso. Sabe como é louco isso que acontece na cabeça das pessoas? E a gente já está pré-condicionado de maneira geral, lógico, existem exceções, mas de maneira geral a gente já está pré-concebido, assim, pré-setado a cabeça da gente para a gente estar fazendo coisas o tempo todo. Por exemplo, conversa de gente que você não conversa o tempo todo. Você está, sei lá, no metrô e aí encontrou alguém. A famosa conversa de elevador. Aí a pessoa pergunta, e aí, corrida aí? Como é que tá a correria aí? Aí você... Aí você, muita Tudo bem, coisa. Nossa, tá uma loucura. Não, você tem que ver. Você tem que falar. Rapaz, tô com muita Porque coisa. se você fala, cara, tá tudo certo. Tá tranquilo. A pessoa fala, não, mas como assim tá tranquilo? Você é vagabundo? Você não tá trabalhando, então, tá desempregado. E é um negócio que já aconteceu muitas vezes, assim, e eu falo assim, que tá presetado, e isso faz a gente pensar. Várias vezes já aconteceu da pessoa me parar e falar assim, e aí, como é que estão as notícias? Correria, né? Jornalismo é loucura, né? Eu falo, não, tá tranquilo, assim, tem trabalho suficiente pra gente fazer, mas não tá doido. Aí a pessoa, Tipo, eu matei a conversa com a pessoa, porque ela queria que eu tivesse numa loucura, correria. Decepcionou, né? Decepcionei a pessoa. E a pessoa a mente da pessoa tá presetada para falar assim, não, aqui tá a correria. Eu tinha um amigo meu da época da faculdade que era muito doido. Você perguntava alguma coisa, você pode fazer isso, cara, ou não vai dar, tá muito corrida aí. Não vai dar, tá muito corrida. Então, tipo, a pessoa, ela se vê na obrigação de estar correndo contra o tempo. Lógico, a gente tem várias atividades no dia a dia, mas a gente parar para refletir sobre as coisas que a gente tem feito faz com que a gente possa, às vezes, diminuir um pouco o ritmo, sabe? Ô, Leite, e essa conversa aí, aproveitando que você está falando sobre conversa de corredores, que a gente está conversando aqui, não surgiu dessas conversas, tiveram estudos mesmo, universidades que essa notícia trouxe para a gente, que realmente eu fiquei assim, uau, realmente isso tem muita verdade nisso daí no estudo, que é o seguinte, chega um determinado horário, não sei se o Wagner lembra dos números, que a gente não rende mais. Então, não adianta, se você está trabalhando a mais... Mais de 50 horas trabalhadas por semana, a Stanford indicou que a produtividade dos funcionários diminui consideravelmente após mais de 50 horas trabalhadas por semana e cai ainda mais depois de 56 horas semanais, chegando a um ponto em que ninguém
em que alguém que trabalha 70 horas por semana fica incapaz de produzir algo durante as 14 horas adicionais. Tem dado para 40 horas? 40 horas é o ideal. É muito profundo esse estudo, porque mostra pra gente que o seguinte, mesmo que você esteja trabalhando ou para ganhar dinheiro, que tem muita gente que quanto mais horas extras acumula, ganha dinheiro mesmo, a produtividade ela cai. Então, assim, eles analisaram o seguinte, beleza, você é um bom funcionário, trabalha bastante, mas você não alavancou sua carreira, não foi pra frente, cara, você não é um bom funcionário. Porque não está condizendo, tipo, tu está trabalhando a mais e sua carreira está estagnada. Então, é uma evidência clara de que nem sempre trabalhar a mais é sinônimo de produtividade, né? Tá aí, menos é mais. Menos é mais. Vamos lá para a nossa última notícia? De faxineira a juíza. Adriana Queiroz, de 38 anos, teve a infância pobre, passou por várias dificuldades, mas realizou o seu sonho de cursar Direito e hoje ela é juíza titular da primeira vara civil e da vara da infância e da Juventude de Quirinópolis. Quirinópolis. Onde? Quirinópolis. Onde? Goiás. Goiás, claro. Para pagar os estudos, a Adriana começou a trabalhar como faxineira em um hospital. Pouco tempo depois foi promovida a um cargo administrativo, no qual permaneceu até o término da faculdade. Ela, obstinada a ser juíza, mudou do interior para a capital, em São Paulo, e deu início a mais um desafio na vida. Sem conseguir emprego na área, ela começou a trabalhar como auxiliar de bibliotecária, né? E estudou por conta própria durante 7 anos. E finalmente ela foi aprovada no concurso e hoje é juíza. Será que ela anda trabalhando muito? Agora, só um detalhe, né? Capaz, né? Sem demérito nenhum a todas as pessoas que estão assistindo a gente e trabalham como faxineiras, né? Porque é um trabalho super digno o que ela tinha e como todas as outras pessoas têm. A gente só coloca aqui pelo fato de ser um sonho que ela tinha e tinha um longo caminho para ela alcançar e ela alcançou, né? Mas não que ser faxineira seja algo ruim, né? Seria assim, tipo uma classe trabalhadora que talvez tenha condições mínimas, né? De retorno financeiro, mas mesmo assim ela foi à luta, porque imagina, ela tinha que trabalhar o dia inteiro e tinha que estudar à noite. E tem um detalhe nessa história, ela não tinha o valor total para poder pagar a faculdade, né? Porque o salário é bem pouco. E ela correu, foi pedir para o diretor da faculdade, sabe? Deu os pulos, contou o sonho dela e ela conseguiu uma bolsa, eu acho que de 50%. E aí, aos trancos e barrancos, ela conseguiu terminar a faculdade. E o que eu achei tão bonito é que ela não parou aí, né, cara? Ela evoluiu mais ainda. Tipo, eu quero ser juíza. Porque esse era o sonho dela. Porque eu vejo muitos alunos do curso de Direito querendo ser juiz e tal, porque não é fácil mesmo. Uhum. E às vezes alunos que os pais conseguem pagar os estudos e às vezes eles não se dedicam, entendeu? E no caso dela, não. Ela estava sozinha. Arregaçou as mangas e foi pra lá, frente. Parabéns. Parabéns mesmo. Ficamos por aqui. Ninguém pega o celular agora enquanto vai subir os créditos, porque a gente discutiu na semana. A gente vai conversar agora aqui. Socializar, né? Sociabilizando enquanto os créditos sobem. Tchau, gente. Conversa aí também, fora do celular, aí na sua casa. Tchau, tchau. Até semana que